Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos dar início à nossa trilha de aprendizagem. Hoje é dia 29 de outubro de 2025. Vamos dar início hoje falando de embargos de declaração, depois dessa tempestuosa situação que aconteceu ontem no Rio de Janeiro e tivemos invasão do Alemão, do Complexo da Maré um caos, um caos. Tanto é que hoje é muitas aulas, já dei aula de manhã via Teams, tombamos tudo via Teams. À noite ainda vamos ver, ainda não há notícia se vai ter simulado à noite ou se vai ser aula no Teams, tá? Ainda não tem notícias sobre isso. Então, se eu souber antes de vocês, eu deixo o recado aqui. Mas a nossa parte de NPJ, hoje presencialmente, vocês não estão no NPJ, vocês estão via online. E aqui, por enquanto, eu tenho que ter alguns alunos para poder passar a nossa trilha. Aqueles que não puderem assistir agora de forma síncrona, tá? Forma síncrona é imediatamente junto com a aula acontecendo no Teams. Vai assistir depois, porque essa aula vai ficar gravada na sala e também a nossa querida secretária, a Simone, vai botar no YouTube do NPJ, tá? Sejam bem-vindos. Vamos falar de embargos de declaração. O interessante que falar de embargo de declaração é que nós tivemos um exemplo muito interessante acontecendo agora no julgamento do Supremo Tribunal Federal, só que embargo de declaração em direito penal, em direito processo penal. Tomem muito cuidado com isso, porque eles têm efeitos diferentes. No direito do trabalho, no direito penal, são efeitos diferentes. O nosso embargo de declaração aqui como recurso é cível. Cível, você tem o seu professor de direito do trabalho em EP2, EP2? EP2, em direito do trabalho. Você tem o seu professor de direito penal em EP3, que você pode perguntar. Aqui cabe o de embargo de declaração em cada um deles. Por exemplo, em trabalhista, o embargo de declaração é para não muda também decisão de mérito, mas em penal pode acontecer isso. Então tome muito cuidado quando você estiver fazendo embargo de declaração para saber o ramo do direito que você está atuando, para saber se vai caber ou não a alteração de mérito. Nocível, ele só cabe para as seguintes situações. Vamos ao conceito inicial. O embargo de declaração é o meio de impugnação pelo qual uma das partes pede ao juiz ou tribunal que esclareça determinado aspecto de uma decisão. Olha que interessante, a decisão então pode ser interlocutória, decisão interlocutória, ou decisão de mérito, decisão final, terminativa. Esclareça aquela decisão, determinados aspectos de uma decisão proferida quanto a alguma dúvida, ficou bem obscuro, né? Obscuridade ficou, eu não consegui entender. Uma omissão, eu fiz um pedido ou deixou de falar sobre alguma coisa. Uma contradição, ele falou uma coisa e é outra, tá? Tem uma contradição aí, ou uma coisa e outra ao mesmo tempo, contradisse dentro da decisão dele, ou uma obscuridade realmente que não ficou meio nebuloso, ele deferiu, nesse caso, deferiu o pedido, mas negou segmento. É uma coisa meio doida. Ou deferiu testemunha, mas autorizou depoimento pessoal, mas por quê? Vamos tá obscuro. Nesse momento que tem algum desses elementos, eu posso, ou é cabível, embargo de declaração. O embargo de declaração, primeiro nós temos o endereçamento, é uma petição, é um recurso, mas é feito sob petição, direcionado. O endereçamento é aquele órgão que julgou. Se for primeira instância, se for primeiro juiz de primeira instância que deu aquela decisão interlocutória ou decisão de mérito, é dirigido àquele juiz. Se foi para a segunda instância ou instância superior, é para aquele órgão que deu o acórdão. Mas lembrem, pelo amor de Deus, cível. Cível, não é trabalhista nem penal, é cível. Então vai ser dirigida ao órgão que deu a decisão, aquele embargo de declaração. É sempre assim, sempre dirigida ao órgão que deu aquela decisão, que ficou em algum momento omissa, teve uma contradição, ficou obscura, ou teve alguma dúvida. Aí eu vou dirigir a eles para poder esclarecer, tá? Tanto é que o cabimento, ou seja, condições para que eu possa apresentar embargos de declaração. Qual é o cabimento? A função dos embargos de declaração
ele cabe contra qualquer decisão judicial. Decisão judicial, volto a falar, pode ser sentença interlocutória, uma decisão interlocutória. Ah, professor, pode ser de uma tutela antecipada? Pode ser de uma tutela antecipada. É uma decisão interlocutória, adiantando o mérito. Pode caber em embargo de declaração, como também pode caber em agravo de instrumento, mas é a decisão interlocutória. Mas olha só a diferença. Quando há para esclarecer uma obscuridade, alguma coisa ficou nebuloso, eu não sei direito o que aconteceu, eliminar uma contradição, o juiz contradisse alguma coisa, suprir uma omissão, ele deixou de falar alguma coisa dentro da decisão dele que eu pedi e ele não falou, ou erro material. Erro material é a questão que está sendo tratada lá dentro do processo, toda a matéria foi erroneamente colocada, um erro. É diferente de uma digitação. Mas, professor, por que digitação? Porque digitação você pode peticionar. Pode peticionar, professor, há um erro formal na digitação. Agora, erro material, você vai ter que pedir a solicitação ou a alteração através de embargos de declaração. Tá? Já vimos o cabimento. Então, resumindo, o que é obscuridade? Dúvida ou possibilidade de interpretação diferente. É obscuro porque eu posso interpretar de diversas formas isso. Ficou bem genérica a decisão. Contradição. Trechos que se contradizem na decisão. Há uma incoerência interna. Ele autorizou uma coisa e depois autorizou. Por exemplo, determinou os juros que fossem apresentados pelo índice do mercado e também de 1% ao mês. Espera aí, o índice de mercado não é 1% ao mês. 1% ao mês é o índice legal do Código Tributário. Então, tem uma contradição aí com relação à atualização, a correção monetária e os juros, principalmente. Omissão, ele deixou de falar. Você pediu juros e correção monetária, ele deixou de falar se aquele valor que você pediu vai ser atualizado pelos valores. Por exemplo, eu acabei de pegar um processo agora, eu estou numa consultoria de um médico que tem uma dissolução de sociedade que está contra ele, e a pessoa que está querendo sair da sociedade disse que a sociedade não pagou a ele os dividendos de 3 meses, que dá R$ 120 mil. E de forma atualizada, ele atualizou para 140. Que forma atualizada é essa? Tem que ter a memória de cálculo. Então, acontece, às vezes, o próprio juiz, às vezes, a sua decisão, nesse caso é a decisão do juiz, pode não ter a memória de cálculo e você precisa saber lá se vai ser juros de mercado, juros legais, quais são os juros que vão ser. Ele foi omisso. Ou então você fez um pedido e o juiz não falou nada daquele pedido. Ah, professor, mas a minha petição foi indeferida. Aí não é embargo de declaração. Aí você vai ter que entrar com recurso, tá? Se você tem uma sentença que foi indeferida, é recurso. Nesse caso, apelação. Ou se foi negado através de uma decisão interlocutória, é um agravo de instrumento, tá? Então, tem que separar as coisas. Omissão é a falta. Você pediu e não falou sobre aquilo, tá? E ele vai pegar e falar sobre aquilo. Erro material. Erro material perceptível por qualquer homem médio. Exemplo, o erro simples e pode ser corrigido de ofício. Exemplo, digitação, eu posso pegar e mandar o ofício para fazer isso. Ou eu posso entrar com declaração para solicitar o conserto desse erro. Essas são as questões de cabimento de embargo de declaração. Muito cuidado, porque advogado erra, achando que embargo de declaração é para alteração de mérito. Embargo de declaração não muda mérito, não altera mérito. Se for indeferido, vai continuar sendo indeferido. Ah, mas professor, se ele pegou e indeferiu, fez a omissão de um pedido que eu fiz. Aí depende. Se ele pegar e vai indeferiu tudo, então com certeza ele vai indeferir esse pedido também, tá? Agora, se ele vai pegar e deferir o pedido e indeferir os outros, ele não vai alterar mérito, ele vai completar, ele vai fazer procedente em parte, por exemplo. Ele não está alterando o mérito, ele está completando uma coisa que ele deixou de falar, tá? A fundamentação legal da embargo de declaração é o artigo 1022. Vamos dar uma lida do CPC, Código de Processo Civil. Lembrem sempre que a gente está falando de processo, tá? Então, o embargo de declaração, dentro do CPC, artigo 1022, cabem embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para. Então,
a fundamentação legal que você vai colocar lá no embargo de declaração é fundamentado no artigo 1022, aí você vai botar qual inciso, não joga tudo não, tá? Exame de ordem você tem que fundamentar de forma corretamente, se é esclarecer, omissão, erro material. Agora, com relação à tua prática, você faz o que você quiser, mas toma cuidado que o exame de ordem ele vai ver a fundamentação correta. Então, vai ser no inciso primeiro, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Inciso segundo, suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou requerimento. Ele tinha que falar e não se pronunciou. Inciso segundo. E três, corrigir erro material. Tá? Aí tem um esclarecimento no parágrafo único que eu também acho interessante. O parágrafo único do artigo 1022 diz: considera-se omissão a decisão que, a inciso primeiro, deixe de se manifestar sob tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicado ao caso de julgamento. Um monte de decisões repetitivas sobre o caso e ele não falou nada sobre aquilo. É uma omissão. Ainda, incorra em qualquer das condutas escritas no 489, parágrafo 1º. Então, vamos ver o 489, parágrafo 1º? As condutas são elementos essenciais da sentença. Então, o juiz é obrigado a colocar isso na sentença. É imposição legal, não é a vontade dele. Parágrafo 1º, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial se ela interlocutória sentença ou acórdão que, se ela é interlocutória, sentença ou acórdão que se limitar à indicação, à reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar suas relações com a causa ou a questão decidida. Então, fundamentado em tal artigo, decido isso por ser contrário ao artigo, ele está delimitando ali, ele tem que fundamentar. A mesma coisa na nossa petição inicial, quando a gente faz o pedido, a gente faz os fatos, depois a fundamentação legal, é fundamentar. E lembra, fundamentação é legal, jurisprudencial e doutrinária. Você faz essas três fundamentações. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. O devido processo legal. Mas devido processo legal por quê? Porque foi feito dentro do pedido correto, administrativo, para depois vir no judicial. Esse é o devido processo legal, mas ele tem que explicar. Não é só jogar a teoria, o preceito, devido processo legal. Mas por quê? Tem que explicar. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Foi porque foi. Foi porque é assim que a sociedade tá usando. Não, não pode fazer isso. O juiz, ao dar a sentença, ele tem que dar motivos específicos e jurídicos. Motivos jurídicos, não é pegar e falar qualquer besteira. Não existe mais isso, tá? E eu posso impugnar a sentença dele. Invocar motivos que prestaram justificar qualquer decisão, eu falei, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, toda a petição, quando eu vou dar a fundamentação legal, o juiz tem que rebater a minha fundamentação. Não é o caso, não se aplica, essa súmula já foi cassada, essa doutrina é minoritária, ele vai ter que contradizer cada teoria, cada fundamentação que eu disser, ele vai ter que pegar e rebater isso. Não é só a contestação, é o juiz também concedendo ou não. Tá? Concedendo, ele não precisa rebater. Não concedendo, ele tem que rebater. Tá? Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Então o juiz tem que pegar ele, vou botar uma jurisprudência aqui ou uma súmula que cabe o caso, mas não explica, cabe como, de que maneira. É uma súmula que fala sobre a entrega do documento, e é o caso aqui da entrega do documento, aqui é a questão de entrega de um imóvel. Como é que faz a analogia sobre isso? Ele tem que pegar e explicar. Professor, eu nunca vi isso. Pois é, esse é o problema principal. Advogado não estuda, vai pela prática. Não é todos, tá? Desculpa generalizar, não são todos. Advogados, eles vão pela prática. Aí acho que o juiz sabe e não pega na ferida. E você tem que aprender que você é um profissional habilitado,
educado, gentil, e você vai indicar, estudando, mostrar excelência. O senhor errou nisso, toca na ferida que vai doer para diabo nele, dói muito, e ele vai ter que admitir o erro. Se não for admitir o erro, vai à instância superior. Ele, no embargo de declaração, ele não aceitou, você agrava ou apela, e lá na segunda instância vai ter que modificar, tá? Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso de julgamento ou a superação do entendimento. Então, tem uma súmula que lhe dá toda a razão. Aí vem o juiz e diz que aquela súmula não se aplica. Por quê? Se é o mesmo enunciado, o mesmo caso, etc. E ele vai contra a súmula. Não pode. Eu vou entrar com embargo de declaração e falando, excelência, olha aqui, tem um negócio errado aqui. Mas, professor, por que eu entro com embargo de declaração e já não entro já com agravo de instrumento ou apelação? Porque a embargo de declaração não tem custas. Por isso, você tem que fazer primeiro a celeridade processual e também poupar dinheiro do seu cliente. Pelo amor de Deus. É por isso que você vai entrar com embargo de declaração, dando oportunidade para o juiz que emitiu aquela decisão interlocutória com relação a ter algum erro desse tipo, alguma omissão, alguma contradição ou obscuridade. Você está dando a chance dele para se retratar. E sem gastar um tostão do seu cliente, só pagando você de honorários. Tá? Então, muito cuidado com isso. Então, qual é o objetivo? Então, o objetivo do meu embargo de declaração é desvendar o verdadeiro sentido da decisão. E vale para qualquer decisão de caráter decisório. A decisão, então, embargo de declaração, não cabe só para decisão interlocutória, como é o caso agravo de instrumento. Agravo de instrumento cabe decisão interlocutória em direito civil, tá? O embargo de declaração cabe para qualquer decisão, seja ela decisão interlocutória, seja ela uma sentença, seja ele um acórdão, seja uma decisão monocrática. Decisão monocrática, como assim, professor? Você recorreu, foi para a segunda instância, recebeu o relator, e o relator deu uma decisão monocrática. Cabe embargo de declaração daquela decisão monocrática que ele deu, tá? De despacho. Despacho, professor, que não seja administrativo, por exemplo, a conclusão, você vai fazer embargo de declaração de que aí? Não tem porquê. Seja um despacho que afete a questão que você está. Houve uma decisão e você está questionando dentro do seu processo. E no reexame necessário, o juiz pegou e indeferiu a testemunha ou o reexame daquela decisão que ele teve, você embarga aquela decisão, faz o embargo de declaração, tá? Então são esses detalhes que é o cabimento do embargo de declaração. É dessa forma que você vai dar. Prazo, 5 dias. 15 dias, 5 dias. 15 dias, 5 dias. 15 dias, 5 dias. Grava essa porcaria. Isso é direito civil. Direito civil, pelo amor de Deus. 5 dias, 15 dias. 5 dias, embargo de declaração. 15 dias, apelação. 5 dias, embargo de declaração. 15 dias, embargos de declaração. Não tem preparo, ou seja, não tem custas, tá? E havendo possibilidade de modificação da decisão, a outra parte tem o prazo de contrarrazoar de 5 dias. Então, olha só, você tem 5 dias para apresentar o embargo de declaração. Não adianta você, sou ex-adverso, já vou entrar com a contra-razões. Não, o juiz vai citar a outra parte para contrarrazoar o embargo de declaração. Então, você pode estar como um embargante, que é aquele que apresenta os embargos de declaração, ou você pode estar como um embargado. E quem é embargado? Aquele que vai contrarrazoar o embargo de declaração. Por quê? O embargo de declaração ele é feito. Fulano de tal não se conformando com a decisão tomada nas ideias ou folhas tais, tá? Vem apresentar embargo de declaração em fato de decisão dado por esse juízo no processo que move contra fulano de tal. É dessa forma. Tanto é que eu fiz um modelinho para vocês, tá? Exatamente para ajudar. Probabilidade de provimento. Bom, para ver tipo, a probabilidade pode ser provido ou não, por isso que ele não tem efeito suspensivo. Ou seja, não suspende o processo. Tem exceção.
Como assim? Então, a regra geral é que o embargo de declaração não tem efeito suspensivo, não suspende nada. Continua contando prazo, por exemplo, se você quiser agravar, se você quiser apelar, embargo de declaração não tem esse efeito suspensivo. A não ser que esteja, você tem que fundamentar um dano grave e de difícil reparação. Aí pode você pedir o efeito suspensivo, mas você tem que pedir no embargo de declaração, lá em preliminar, o efeito suspensivo e provar, demonstrar o dano grave caso não haja o efeito suspensivo, tá? E a difícil reparação, tá ok? Então, não tem efeito suspensivo, a não ser que você peça e que você justifique por quê. Aí, no juízo de admissibilidade, ele vai dizer se sim ou não, tá? Interruptivo. O prazo e os demais recursos que podem ser interpostos da mesma decisão ficam parados, mas são devolvidos na íntegra. Então, nesse caso, se entrar na exceção, há o efeito suspensivo e começa a correr novamente. Por exemplo, passou 5 dias, você entrou com embargo de declaração. Entrou com embargo de declaração, você provou que o efeito suspensivo é necessário, tendo em vista o dano de grave de reparação, parará, o juiz deu o efeito suspensivo. Perdeu o embargo de declaração. Aí, na decisão do embargo de declaração, começa a contar o prazo do agravo de instrumento, da apelação, o que for. É devolvido na íntegra, tá? A partir desse momento. Fungibilidade. O relator pode converter embargo de declaração em agravo interno. Isso se for você apresentar em decisão monocrática. Lá na segunda instância, o relator emitiu uma decisão, houve um embargo de declaração, você não concordou e pediu a conversão daquele embargo de declaração em agravo interno. Qual é a diferença, professor? A diferença é a seguinte: no embargo de declaração, o juiz que prolatou aquela decisão, ou o desembargador, relator que prolatou aquela decisão, vai julgar o embargo de declaração. Mas no momento que está na segunda instância, quando é um acórdão e ele deu uma decisão monocrática sozinho, quando você pede a conversão para agravo interno, ele vai ser obrigado a levar aquele embargo de declaração para a turma, para a Câmara, para os outros juízes, os outros embargadores julgarem junto. Por isso que é a conversão, entendeu? Você pede que aquele embargo de declaração, você não gostou da decisão dele, você pede para converter em embargo interno, ele converte em embargo interno e ele é obrigado a apresentar ao colegiado. É essa a diferença. O embargo de declaração é julgado pelo juízo que emitiu a sentença, a decisão. E se for na segunda instância, pode converter em embargo interno e ser levado ao colegiado para o colegiado decidir. Entendeu? Isso é a fungibilidade. A infungibilidade, modificação de decisão devido a erro anterior apresentado pelo embargo. Então, pode acontecer a modificação lá do primeiro do desembargador relator, tendo em vista erro que ele demonstrou que aconteceu, o seu agravo interno demonstrou, então pode haver a modificação da sentença do relator, tá? Porque a decisão do relator não é decisão de mérito. Ele só decide de mérito se for questões de súmula, etc, etc. Tá? Aí, os efeitos são esses. Agora, se você apresentou um embargo de declaração para enrolar, para procrastinar, ou como se diz agora, de forma mais atual e não de forma mofada, como da minha época, protelatório. Você apresentou o embargo de declaração para protelar o processo, para enrolar o processo, para fazer o processo demorar. Se você apresentou o embargo de declaração pela primeira vez e foi claramente protelatório, poderá o juiz, tá? O desembargador, o juiz que recebeu aquele embargo, dar-lhe uma multa de 2% do valor da causa, porque configura protelatório. 2%. Se você apresenta pela segunda vez no mesmo processo, mas atos diferentes, professor, sem problema, atos diferentes, mas também foi protelatório aquele embargo de declaração, porque você não apresentou um em cima do outro. Você foi numa decisão interlocutória que indeferiu testemunha.
Aí depois foi uma outra decisão interlocutória que autorizou prazo para apresentação de provas. Segunda vez, você apresenta embargo de declaração de novo. Então, se você apresentou pela segunda vez um embargo declaratório com efeito protelatório, pode o juiz, pela segunda vez, te dar uma multa de até 10%, tá? E condicionar, você só pode recorrer novamente agora depois de você pagar essa multa de 10% do valor da causa, tá? E se você é si mesmo, às vezes acontece, tá? Por favor, não vamos aqui julgar o advogado que está fazendo isso, porque às vezes o advogado está sofrendo e o cliente dele está pedindo, assumindo a responsabilidade. Se for pela terceira vez e configurar que é meramente protelatório, o embargo de declaração não vai ser recebido. No juízo de admissibilidade, o juiz vai virar e falar assim: não, não recebo o embargo declaratório, tendo em vista que é a terceira vez e ele é puramente protelatório. Ponto. Não recebo o embargo, apresenta outro recurso. Entenderam? Volta a falar, mas por que isso, professor? Porque o embargo de declaração não tem custas, então o pessoal usa para protelar, para enrolar o processo, ou seja, protelatório. Por isso, tá? Vamos ao nosso pequeno modelinho de embargo de declaração. Modelinho é sempre bom, né? E nesse caso, lembre-se, eu estou assumindo, tá? Toma cuidado, pelo amor de Deus, com esses modelinhos que você pega na internet. Eu tenho um desespero com meus alunos que pegam modelinho na internet. Aqui, quando eu dou o modelinho para você, a responsabilidade é minha. Sou eu. Eu que estou me responsabilizando. Então, tem quem você reclamar. Quando você pega modelinho na internet, aí eu pego do zero. Aí a pessoa, mas professor, por que está errado esse embargo de declaração? Eu vou ter que te explicar item a item. Porque você está errado aqui, porque você apresentou para a segunda instância e a decisão foi de primeira instância. Eu vou começar a mostrar os erros. E desculpa, mas vou brigar, porque eu expliquei. Expliquei em sala de aula, mas a pessoa pegou lá no AI, fez na AI, na inteligência artificial, e achou que é da inteligência artificial. Então estuda pela AI. Vai, se matricula na escola da AI, na escola do Google, na faculdade do Google, e começa a estudar lá. Porque é difícil, gente. Não é perfeito. A inteligência artificial é muito legal, mas tem que saber usar e tem que revisar. Tem que revisar, porque tem muita coisa errada, professor. Olha, eu vou botar aí 50 por 50. 50% tá difícil, tá bem difícil. Eu, por exemplo, agora eu fui querer pesquisar como se vê andamento processual de turma recursal e a inteligência artificial simplesmente me informou como fazer consulta de um processo normal. Tá errada, tá errada, entendeu? Então não toma confiança completa na inteligência artificial, não. Vamos ao modelo de embargo de declaração, endereçamento. A primeira coisa é o endereçamento. Então, se foi o juiz da primeira instância, vai ser ao juízo da tal vara, da comarca de tal lugar, do estado de tal lugar. Se for, é, embargo de declaração, ao juizado especial da comarca de tal lugar, ao primeiro juizado, segundo juizado, entendeu? Endereçamento. Se for para a segunda instância, tá? Ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, ou nesse caso, ao senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do ou ao excelentíssimo ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça, dependendo quem for. Agora, se foi o relator, você, ao excelentíssimo senhor desembargador, relator do processo, tal, relator, ao excelentíssimo senhor desembargador, relator da 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado, tal. Você vai ter que ver para quem. Então, você vai interessar para quem? Vai interessar para quem o embargo de declaração, para quem emanou aquela decisão que cabe esclarecimento, tem obscuridade, porque cabe esclarecimento, então tem uma contradição ou tem uma omissão, tá? Logo embaixo, depois do endereçamento, processo número, qual processo que é? O processo já está em andamento, você já bota lá. Aí, nome do embargante sempre em letras maiúsculas. Para exame de ordem, você vai ter que fazer a qualificação que o artigo 319 determina a você. Qualificação de nacionalidade, estado civil, CPF, e-mail, domicílio, vai ter que fazer
tudo. Agora, se você vai apresentar na prática, vai apresentar um embargo de declaração, aí você coloca assim, já qualificado nos autos do processo, em epígrafe, no processo acima, entendeu? Tem cuidado com essa diferença. Se eu vou fazer exame de ordem, qualificação 319, qualificação completa. Se eu não vou fazer, se eu não estou fazendo exame de ordem, é só uma petição que eu vou apresentar na prática, lá em juízo, pode botar já qualificado nos autos, sem epígrafe, sem problema nenhum. Vem respeitosamente perante de Vossa Excelência, através de seu advogado infraassinado. Por quê? Porque o exercício da atividade advocatícia para apresentar embargo de declaração, com exceção em sede de juizado especial até 20 salários mínimos, mandado habeas corpus, tá? A prestação jurisdicional com relação à reclamação trabalhista pode ser apresentada por qualquer pessoa na necessidade de advogado. As demais, a necessidade de advogado, então, tanto o embargante quanto o embargado, embargante é quem apresenta o embargo de declaração. Embargado é quem é réu no embargo de declaração, tá? É a outra parte. Então, nome do embargante em letras maiúsculas sempre, sempre, já qualificado nos autos do processo, tal, vem, o epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, através de seu advogado ou advogada, infraassinado, com endereço eletrônico tal, bota o endereço do seu escritório de advocacia, aí vem a fundamentação do seu embargo de declaração, fundamentado no artigo 1022 e 489 do CPC, ou por os presentes embargos de declaração. Viu? Não é difícil começar assim. Não é difícil. Aí vem aquilo que eu te falei. Agora vem o embargado, tá? Em face da sentença, presente as folhas ou ID tal. Coloque o número das folhas da sentença embargada aqui. Que coloque aí você diz que omitiu, que fez obscuridade, que fez contradição. Tem que colocar o motivo do embargo de declaração. Não enfrentou todos os argumentos trazidos pela parte autora. Observe as razões de fato e de direito a seguir expostas. Então você vai pegar e falar: olha, eu não concordei com a decisão e eu estou recorrendo por esses motivos. Aí você vai expor os fatos, estrutura. Estrutura. Sempre estrutura é endereçamento, qualificação das partes, dos fatos, do mérito, fundamentação jurídica, aí entra a fundamentação jurídica sempre legal, jurisprudencial e doutrinária. Guarda isso, pelo amor de Deus, isso tem que estar na pele de vocês o tempo todo. Depois, o pedido. Essa é a estrutura de qualquer tipo de ação, petição, contestação que você faça dentro do tribunal. Tem que ter essa estrutura para você nunca esquecer. Aí vem, no embargo de declaração, dos fatos. Exponha o embargante no processo tal, tá? Que ele figura como tal, tá? Se é embargante ou embargado, se é autor ou réu, que possui como objetivo principal, aí qual o motivo principal no processo? É pedir indenização, obrigação de fazer, pagamento de aluguel, a devolução do imóvel, tá? Sendo a outra parte, ou aí bota o nome, o réu, que é o embargado no processo, conta a história, relatório do que você está fazendo ali, tá? Aí diz, no dia tal, aí a data iniciou o processo, o embargante iniciou o processo por meio de seu advogado, que trouxe a tese, fundamentos da petição apresentada, parará. Acontece que o excelentíssimo juiz ou desembargador proferiu a sentença ou decisão monocrática, na qual não foram enfrentados todos os argumentos trazidos pelo embargante, sendo esse assunto debatido em diversos julgados, conforme fora mostrado em petição anterior. Aí, nessa parte, você pega e mostra que você peticionou lá na sua inicial, na sua contestação, ou você informou os julgados que tinham sobre aquele assunto, e ele está enfrentando. Só toma cuidado, pelo amor de Deus, porque tem uns advogados muito zoados que, ao invés de botar jurisprudência e súmula do tribunal que ele está trabalhando, ele vai botar jurisprudência e súmula de um tribunal de outro estado. Não faz isso, coisinha linda. Não faz isso. Não bota a jurisprudência de outro estado. Você está dentro de um tribunal, dentro de um determinado estado. Então, necessariamente, a jurisprudência tem que ser desse estado.
Se você botar do outro estado, o juiz não vai se sentir obrigado a seguir aquilo. Então toma cuidado com isso. Não pega e fica repetindo as coisas. Você vê isso numa petição que modelinho internet, modelinho aí você vai e bota junto e vai passar vergonha. O juiz não é obrigado a fazer isso. Ele vai seguir a jurisprudência do tribunal dele, as súmulas do tribunal do estado dele. Ele só vai mudar de ideia se você juntar a jurisprudência do STJ. Aí não. Aí ele é obrigado a seguir a jurisprudência do STJ. Ele pode até discordar, mas ele sabe que vai ser chamado a atenção, sabe que vai ser mudado a decisão dele, tá? Então tenha expertise, tenha uma boa forma de você lidar com a estratégia de lidar com aquele processo. Não vai sair enfiando lá, só copiou e colou. Não faz isso. Isso não é advocacia. Isso é um escriba. Você está virando um escriba. Não faça isso, tá? Acontece que o excelentíssimo juiz proferiu sentença na qual não foram enfrentados todos os argumentos trazidos pelo embargante, sendo esse assunto debatido em diversos julgados, conforme foram mostrados em petição anterior. Aí você pode botar, inclusive, se for o caso, repetir as decisões anteriores, inclusive, se for o caso, se você achar, eu adoro, por exemplo, agora eu estava fazendo isso, eu estava vendo os julgados como eu estou interessado em umas causas de juizado, que eu já até comentei com vocês, mas juizados contra Vivo, contra Decolar, eu fui ver as decisões daquela turma que caiu o meu processo, para ver como é que a turma tem decidido sobre aquele assunto. Seria melhor até antes de eu fazer o recurso, eu procurar os julgados daquela turma, exatamente para saber como é que eles estão decidindo para tentar botar o processo dentro daquela linha de pensamento. É mais ou menos assim que eles também fazem com relação a decisões que eles tomam. Eles dão uma olhada nas súmulas que têm sido emitidas pelo tribunal para não ficar batendo de frente com o tribunal. Lembre-se que o juiz, a ascensão funcional do juiz só é por merecimento ou por tempo de serviço. E merecimento é o quê? Ele está em sintonia com o tribunal, corretamente, não está entrando de frente com o tribunal, e aí ele vai ser promovido, tá? Dessa forma, data vênia, isso aí foi só um charminho que eu botei, data vênia, ao ler a decisão, é evidente e muito claro a omissão, caso se trate de omissão, né? A necessidade do embargo de declaração. Se não for, cabe a contradição. Se não for, cabe já ver a obscuridade. Você vai mutatis mutantes, ou seja, vai mudar conforme a situação e vai apresentar a omissão, vai transcrever a omissão. Olha só, olha, isso aqui ele não falou, isso aqui ele se omitiu, aqui você não falou. Você vai mostrar para esse. Lembrando que quem vai julgar é o próprio juiz, tá? Já que o meritíssimo magistrado não se pronunciou a respeito do que for abordado nas folhas tais. Aí se cita a folha ID que tiver lá, tá? Se for, até o caso do EPROC, né? Eu lembrei que o EPROC não é folhas, não é ID, é evento. Evento tal. Você bota o evento, tá? Sendo assim, é necessário que seja sanada a omissão em questão, a obscuridade em questão. Você já disse o que você quer, que seja sanada aquela omissão. Desarte, ou seja, sem contar, o embargante, em busca de sanar a omissão ocorrida, não encontrou alternativa, falou com o juiz, foi lá, implorou, fez. Aí tem até aquela petiçãozinha de pedido de reconsideração. Toma cuidado que você atravessa a petiçãozinha de pedido de reconsideração e passa o prazo de 5 dias para você pegar e recorrer. Então, caia em armadilhas. Você é um profissional. Você vai ser bom, você não vai ser ruim, você vai ser bom para mais. Então, dedica isso para você ser bom. Garanto que você vai surpreender as pessoas. E essa é a nossa questão. A gente tem que preparar você para ser um bom profissional, fazer as redações corretas e não ser um desiludido. Não faça isso. Não entra nessa conversa. Não deixe ninguém atrapalhar seu sonho de você ser um excelente profissional e conquistar aquilo que você merece. Tá? Então, por isso que você tem que se dedicar exatamente para dar uma rasteira nessas pessoas que ficam olhando, eu sou bom, eu vou conseguir ser melhor do que eu posso ser. Continua com esse pensamento positivo. Isso não é ser metido, isso não é ser prepotente, isso é você confiar no seu futuro e você acreditar que você vai conseguir. Tá?
Então, aí vem, depois disso, a tempestividade. Tempestividade quer dizer, estou no prazo? Estou no prazo? Então, o embargante, muito atento à data que foi proferida a sentença, ao tomar ciência da omissão, buscou prontamente pela resolução do problema por meio desse embargo de declaração, sem realizar nenhum desrespeito ao prazo estabelecido em lei. Se não, vejamos. Artigo 1023 do CPC diz: os embargos serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão e não se sujeitam a preparo. Então, olha só o que o 1023 te traz. Já diz, ô coisinha fofa, você informa o que o cara errou, o que ele deixou obscuro. Então, você tem que dizer claramente. Eu, por exemplo, eu entro em letras garrafais quando eu estou pegando e falando sobre a obscuridade foi a falta de informar o que aconteceu. Eu faço, às vezes, um parágrafo inteiro em letras garrafais para deixar bem claro aquilo que eu estou querendo. Tá? Observe o que diz o artigo 1003 do Código de Processo Civil sobre o assunto. Diz o artigo 1003 do CPC. Professor, eu tenho que botar esses artigos? Fica a seu bem prazer, coisinha fofa. É você que vai decidir se bota ou não bota. Eu só te digo uma coisa: o exame de ordem, bota. Nem tenha dúvida. Coloca porque é ponto. Agora, se é petição que você está distribuindo na sua prática, aí o conta e risco é seu, tá? Diz o artigo 1003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que o advogado, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados à decisão. Lembre-se que nós temos a intimação via publicação no PJE, e no EPROC, e temos via diário eletrônico. Então, não fica esperando a intimação vir lá por e-mail, porque é através de diário eletrônico. Publicou o diário eletrônico, começa a contar no dia seguinte o prazo. Não fica acreditando que você é super poderoso. Nós não somos super poderosos porcaria nenhuma. Eu agora, antes da aula mesmo, eu estava entre a aula que acabou às 10h15 e antes de começar essa trilha de aprendizagem às 11 horas, eu estava vendo meus processos, estava vendo os prazos. E vi que está parado, está lerdo a beça. Aí eu não conseguia ver o processo, eu ia no andamento processual, via a data que estava lá no andamento processual. Eu tenho que vigiar. Você tem que vigiar. Não acredita na graça do Senhor que vai deixar você ver o prazo ou vai te dar uma sensação que tem algum prazo correndo. Você vigia. Vigia ver todo dia, se for o caso. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Aí vem, ainda continuando dentro do nosso modelo, entrando agora, né? Já estão entrando no final. Tendo em vista que o advogado do embargante tomou ciência da decisão na data de. Então você diz quando é que você tomou conhecimento da data. Tendo então a parte apresentada por ele, tomado ciência na mesma data, um embargo de declaração não contraria nenhum prazo estabelecido na legislação, pois o prazo que eu peguei foi transcorrido nos dias que tinham prazo de 5 dias. Então, o prazo de dias transcorridos não é superior ao necessário para interpor o presente embargo. Por esse motivo, esse documento encontra-se tempestivo. Professor, eu preciso colocar isso? No exame de ordem, sim, coisinha linda do meu coração. No exame de ordem, sim. Agora, na tua vida profissional, é por conta e risco seu, tá? Você que tem que decidir se você vai colocar ou não. Eu aconselho, bota. Bota, amarra, dá um nó, não um laço, dá um nó para não tirar, tá? Aí, do direito, eu fui lá, fatos, tá? Fatos, fundamentação do direito, eu posso botar no direito, professor? Pode, você está colocando no mérito da questão ainda. Então, nota-se que a decisão presente às folhas tais, coloca o número da folha que você está questionando, tá? É daquela omissão que está sendo questionada. Ou omissão, ou obscuridade, ou contradição, tá? Não confrontou todas as teses e fundamentos trazidos pelo autor dessa ação em sua petição. Por esse motivo, é necessário que se faça uma análise do que traz a legislação sobre a prolação de uma sentença. Aí vem a minha fundamentação legal com relação à omissão. A nossa Constituição Federal é clara ao trazer em seu artigo 93, inciso 9,
que todas as decisões devem ser fundamentadas. Então, o juiz é obrigado a fundamentar a sua decisão. Se ele não botou fundamento, aí lembra, fundamento legal, jurisprudencial e doutrinário. Tá? Se ele não botou, invalida a decisão dele. Tá? Ele está sendo omisso. Artigo 93 da Constituição Federal, lei complementar da iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios. Essa aí é para quê, professor? É para dizer ao juiz que ele é obrigado a fazer a fundamentação. Inciso 9 diz: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo cadê? Peraí que está tapado aqui. Um instante. Podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a esses. É aquele caso da audiência para a sentença. Da audiência para a sentença, você é obrigado a ir? Não, só o juiz. Tá? Em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Tá? Então, o juiz é obrigado a fundamentar, ele tem determinação constitucional de fundamentar, ele não pode fazer do jeito que ele quiser, não existe isso. Tá? Professor, mas ele acha que é Deus. Sim, deixa ele achar que é Deus, eu vou e reformo a decisão dele. Mas vai demorar mais. A gente vai bater, até eles pararem. Já mudou demais. Os processos estão andando mais rápido agora, mais rápido, estou falando, do que antigamente. Há 25 anos atrás não era assim, não. Há 25 anos atrás nem julgavam. Agora está tendo que julgar, estão tendo que cumprir meta. Então acredita, vamos correr atrás, gente. Tem que correr atrás, porque é assim que é a advocacia. Tá? Sobre o mesmo assunto, o Código de Processo Civil trata de forma mais profunda a aprovação da sentença, visto que deixa claro que ela deve enfrentar todos os argumentos apresentados durante o processo. Veja o que diz o artigo 1022 do CPC. Diz o artigo 1022. Cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial. Mas o senhor já falou isso? Eu já falei isso lá no final, o cabimento do embargo. Eu estou repetindo aqui lá para a minha argumentação do meu mérito. Tá? Esclarecer a obscuridade ou eliminar a contradição, suprir a omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, corrigir erro material. Parágrafo único, considera-se omissa a decisão que deixe de manifestar sob tese firmada em julgamento de casos repetitivos, incorre em qualquer das condutas escritas no 489 e mostrei o 489, que são os elementos que tem que ter a sentença que o juiz tem que dar. É maneiro isso, eu gosto. E quais são? Repito, 489, parágrafo 1º, inciso 4. São elementos essenciais da sentença. Parágrafo 1º, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial se ela é interlocutória, decisão, sentença ou acordo, ou seja, se é uma decisão interlocutória, se é uma sentença, se é um acordo, não contar com, não enfrentar todos os argumentos deduzidos do processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, o juiz tem que pegar e falar do que você pediu, do que você firmou, dizendo não cabe a tese, até falar, não cabe a tese de legítimo processo legal, porque foi feito o legítimo legal, foi dada a chance para responder, só que eu não encontrei a pessoa, tentamos todas as formas, entendeu? O juiz tem que falar alguma coisa. É evidente, já estou ficando, já... Eu me entusiasmo, gente. Vocês não sabem como o direito é legal. O direito é legal, principalmente quando você estuda a matéria e consegue controlar a matéria e exerce a matéria. Exerce perante o Poder Judiciário. A gente fica mais ainda empolgado com a coisa. Tá? É evidente, ao se analisar a petição e a decisão que não foram trazidas às sentenças, os temas, aí você diz o que foi, o que faltou, o que não disse, item ali, item a item. Por quê? Porque ele vai ter que ver o que é a besteira que ele fez. E você vai mostrar, porque isso aí vai ser mostrado também para os outros. Se for desembargador, vai para a turma. Se for juiz, vai, e depois eu vou solicitar um agravo, vou pedir para ver aquilo ali, entenderam? Então ele vai passar vergonha se ele não fizer direito. Assunto esses que foram, inclusive, embasados por meio de jurisprudência. Aí junta a jurisprudência.
junta a jurisprudência, e volto a falar, do próprio tribunal. Pelo amor de Deus, junta a jurisprudência do próprio tribunal. Não vai me juntar a jurisprudência de Brasília, do Acre, de Manaus. Você mora no Rio de Janeiro, coisinha fofa. Então você vai ter que se juntar a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu fico zoado, eu fico maluco quando o advogado junta uma petição aqui no Rio de Janeiro com jurisprudência do Rio Grande do Sul, São Paulo. Eu fico assim, cara, é a falta da expertise, tá? O Código de Processo Civil, em 2015, trouxe muitas modificações, inclusive sobre a forma como deveriam acontecer as sentenças, e sobre esse tema foi taxativo ao mencionar o princípio da motivação das decisões. O que é taxativo? Tem que ter. Tem que ter. A decisão tem que ter isso. É taxativo. Dessa forma, passou a ser necessário que a sentença demonstre de maneira clara o raciocínio utilizado sobre os temas tratados, no processo para a sentença prolatada. Constate que no artigo 926 do CPC, sobre o assunto, diz: os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Parágrafo 1º. Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão o enunciado de súmula correspondente à sua jurisprudência dominante. Então, quando aquela jurisprudência já está pacificada, cristalizada, ou seja, ninguém pensa diferente, eles transformam aquela jurisprudência em súmula. Ao editar enunciado de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Então, quando faz enunciado de súmula, quando você mostra, entre todas aquelas súmulas, essa aqui, todas elas são precedentes. Só qual é a diferença de precedente para a jurisprudência? Precedentes são as primeiras decisões sobre aquele assunto que não tinha aquele assunto. Aí abriu-se um precedente, tá? Por isso que é interessante nós termos. Veja ainda os entendimentos dos tribunais quanto às sentenças que trazem a omissão. Caso se trate de qualquer outra hipótese que acabe em barra de declaração e é omissão, nós temos aqui, olha só, no meu mérito, na minha fundamentação jurídica, estou apresentando também a fundamentação jurisprudencial. Eu trouxe aqui para exatamente questionar, uma informação do Tribunal de São Paulo. Tá? Eu trouxe o julgamento de São Paulo e trouxe um do Rio de Janeiro. Tá? Todos os dois mais recentes sobre embargo de declaração. Mas reparem, é do STJ. Então, eu quebro todo mundo no momento que eu coloco do TST. É um recurso de São Paulo, mas foi essa jurisprudência é do STJ. Mas foi de São Paulo. Eu sei, mas os juízes, os embargadores, têm que seguir as decisões do STJ. Então, por isso que é interessante para a gente. Mas não é jurisprudência de São Paulo. O recurso foi de São Paulo, mas a jurisprudência é do Superior Tribunal de Justiça. Vai nessa. Entendeu? Bom, sendo assim, aí vamos ao fechamento. Sendo assim, é clara a necessidade do embargante em acionar esse juízo para que a sentença possa ser revisada, dada que ela se demonstrou omissa ao não mencionar, aí falo o que ela não mencionou na omissão, ou se foi obscuro, o que foi obscuro, ou se foi contraditória, o que foi contraditório, tá? Sendo essa matéria indispensável que fere diretamente o direito do autor dessa demanda. Aí vem o meu pedido. Tenho o que eu quero. O que eu quero ao final? Depois daquilo tudo que eu falei, o que eu quero? Antes de eu expor, requer o reconhecimento dos embargos de declaração a que eu posto, ou seja, o recebimento. Recebo e é devido o embargo de declaração. Segundo, conforme previsão no artigo 1024, que o prazo máximo de 5 dias, a respeitável sentença seja reformada, sanando assim o problema aqui relatado de omissão, obscuridade, contradição. Eu quero reformar para isso, e não modificar mérito. Não modificar mérito. Tá? Eu quero que seja sanada a omissão, esclarecido a obscuridade. Eu tenho que pedir isso. Conclusão. Aí eu fiz aqui o fecho. Isso é uma novidade minha, tá? É meu mesmo. Eu gosto. Veja, excelentíssimo senhor juiz, que o pedido feito nesse instrumento é um direito do autor da demanda e, como exposto, busca-se e requer-se apenas que o embargo de declaração seja reconhecido, visto que traz embasamento válido e cabível para isso.
bem como se requer ainda que aconteça o efeito modificativo, pois através desse poderão ser esclarecidas as omissões ocorridas na sentença proferida no presente documento. Eu estou pedindo modificativo da omissão, da obscuridade, não um modificativo de mérito, tá? E vem nesses termos: pede deferimento, cidade, dia, mês e ano, advogado ou advogada, OAB, número e estado. E fechamos assim nossos embargos de declaração. Olha só, 1 hora certinho. E, como sempre, nós vamos fazer na nossa próxima quarta-feira, vamos fazer um recurso ordinário. Não sei se eu faço apelação, que é nas causas cíveis, ou se eu faço um recurso ordinário, que é em sede de juizado. Eu vou decidir qual dos dois é mais interessante para vocês saberem agora. Eu acredito que seja o recurso ordinário, que é em sede de juizado que a gente apresenta. Obrigado ao Fábio pela presença, da Jéssica e da Maria Eduarda. Muito obrigado por virem prestigiar, me sinto prestigiado. Na semana que vem, essa aula está sendo gravada, vamos desligar a gravação, vamos parar a gravação. Para a próxima semana, nós vamos, então, falar de um recurso ordinário.